Olá, seja bem-vindo ao Economia e Mercado. O Pix, Sistema de Pagamento Instantâneo do Banco Central, completou um ano. Atualmente existem 348 milhões de chaves cadastradas. Nesta semana, o Pix ganhou recursos de segurança para evitar casos de fraude e até o fim do mês outras funções vão estar disponíveis. Para falar sobre o assunto, a gente recebe aqui no estúdio Vicente Ferrer, conselheiro do Corecon Ceará. Vicente, seja bem-vindo ao Economia e Mercado. E é claro que a gente começa essa conversa fazendo uma avaliação, um ano de Pix e a adesão dos brasileiros. Larissa, realmente foi um ano, né? Estamos completando agora o Pix. Né? No começo, todo mundo tinha muita dúvida, as pessoas tinham medo dessa transação, né? Principalmente por conta da segurança, mas ao longo do ano ela foi evoluindo com sua facilidade e hoje é um sucesso, é uma realidade e eu acho que ela está só começando, sabe? Eu acho que hoje nós temos um dos sistemas mais modernos do mundo e o Pix veio para ficar, facilitando a vida do brasileiro, facilitando as transações, né? E o processo ao longo do tempo ele deverá se tornar cada vez mais seguro, né? Assim como aconteceu com o DOC, com o TED, com o cartão de crédito, com todas as transações que nós vemos, né? Que estão sujeitas também a fraudes, a desconforto do cliente, né? Mas o Pix, que o grande problema que era a segurança, eu acho que a partir de agora ela já começa a tomar outro formato e podemos dizer que um ano é um sucesso total. Com relação às transações bancárias aqui no país, a gente pode dizer que o Pix de alguma forma revolucionou esse sistema, assim, contribuiu, mexeu com a economia, inclusive a economia pequenininha? Com certeza, né? Ele veio a facilitar muito, né, as transações. Hoje você tem de um flanelinha, hoje utilizando o Pix, ao vendedor de pipoca, ao grande empresário, ao pequeno empresário, ao microempresário, as transações que são feitas através do e-commerce, né? E então isso vai fazer que nós tenhamos uma revolução, vou dizer assim, um salto muito grande em todo o comércio, e muito bom para o comércio, muito bom para o governo, muito bom para a formalidade, e vai fazer com que a economia ela rode de maneira muito mais rápida e fazendo com que as riquezas elas possam aparecer de forma mais interessante, né? Mais importante para o país. Em um ano, a adesão dos brasileiros foi rápida ou se esperava mais? Assim, a sua opinião em relação a esse ponto? Foi muito rápida, né? O Brasil, desde os anos 70, o seu sistema financeiro é muito bem estruturado, né? Nós temos aqui no Brasil três instituições que funcionam com muita qualidade, que é o Banco Central, que é a Receita Federal, né? E também o sistema financeiro como um todo, né? Então, de lá para cá, o sistema financeiro sempre tem evoluído sempre. Você vê hoje a redução do número de trabalhadores em decorrência da tecnologia implementada, né? E as pessoas foram familiarizando com todo esse sistema. Hoje, pouca gente se dirige ao banco, né? Hoje as pessoas já usam os aplicativos dos bancos dos seus celulares, muito pouco dinheiro hoje roda, dinheiro em espécie, né? Tangível, é muito mais, são uma quantidade muito diminuta por conta dessas transações, e esse Pix que inicialmente ficou aquela dúvida, o brasileiro já acostumado com essas transações, com a rapidez, com a tecnologia, ele foi aderindo e foi assim uma coisa impressionante, né? Ainda acho que está no começo, apesar dessas 7 bilhões de transações, é como se cada uma pessoa no mundo tivesse feito uma transação aqui no Brasil, então é fantástico. Você acha que esse cenário de pandemia e esse boom no e-commerce pode ter facilitado, pode ter contribuído para a adesão ao Pix também? Eu acho que sim, né? Porque as pessoas estavam mais concentradas nas suas casas, ela precisava de novos mecanismos para evitar a saída de casa, então essa facilidade fez com que houvesse uma familiaridade
entre o cidadão e a transação, né? Então, foi possível, né? Isso tem ajudado. Não que ela não viesse a se popularizar como está acontecendo, mas eu acho que sim. Eu acho que houve uma energia catalisadora. Infelizmente foi a pandemia, mas é como uma guerra. Muitas tecnologias, muitas informações, muitas coisas importantes acontecem no pós-guerra, que são utilizadas, né? E a pandemia ela veio para poder fazer com que as pessoas se conscientizassem mais com seus gastos, se familiarizassem mais com a sua administração dos seus recursos, com a poupança, com esses meios de pagamento, tentando otimizar o seu comportamento diante dos seus recursos, né? Então, isso foi uma consequência e eu acho que ela está só começando. Se popularizou exatamente por essa necessidade, né, de precisar do dinheiro ali na hora para fazer a economia girar realmente. Muitas famílias perderam renda, então a necessidade de ter ali o dinheiro na hora para quitar as contas também deve ter popularizado, deve ter contribuído para isso. Com certeza, com certeza. As pessoas botaram no papel, botaram na mesa e a maneira de se otimizar esses pagamentos, esses recebimentos, né? Eu acho que hoje, nós estamos vendo aí uma popularização até da administração dos recursos domésticos, né? Conscientização dos pais, dos filhos, as pessoas estão conscientes, né? Até por necessidade, o grande desemprego que aconteceu, a perda de renda de muitas pessoas. Então, administrar recursos hoje é muito importante, né? Muita gente está deixando de lado os supérfluos, né? Estão procurando direcionar para suas despesas fixas, programando o futuro e também fazendo uma reserva para momentos como esse que nós vivemos agora, né? Quer dizer, muita gente foi pega despreparada, né? E aí nós sabemos as consequências. Comparando a outros sistemas instantâneos, né, de pagamento instantâneo pelo mundo, o Pix é uma tecnologia eficiente? É super eficiente e acho que não tem nada mais eficiente porque é imediato, né? Facilita de todas as maneiras o uso dessa chave, né? O custo é baixíssimo, né? Praticamente você vai pagar 1 centavo, eles pagam 1 centavo por cada 10 transações, né? As pessoas não pagam. Hoje nós temos 105 milhões de brasileiros já usando o Pix, mais 7 milhões de empresas, isso não está crescendo cada vez mais, né? Então, é uma situação muito interessante, é crescimento o tempo todo. Qual a importância do Pix para o governo? O governo, infelizmente, o governo não tem se modernizado ao longo dos 20, 30 anos, né? Enquanto o sistema financeiro está aí melhorando cada vez mais as suas respostas, né? Enquanto o mundo está crescendo, hoje nós ainda continuamos num sistema de arrecadação praticamente o mesmo desde 1965, né? Então, isso precisa mudar, né? Hoje, através do Pix, através de todas as transações, fica muito mais fácil do governo identificar as pessoas, as rendas, aumentar a sua base de contribuintes, melhorar a eficiência, né, em cima da formalização, porque esses recursos são necessários para que o governo possa investir em educação, saúde, aquilo que é básico para o país, né? Então, o governo também precisa aproveitar essas ferramentas e se modernizar, né? Até pouco tempo você não podia pagar um imposto no cartão de crédito. Nossa, tem coisa mais segura do que um cartão de crédito? É uma receita que entra ali diretamente nos cofres públicos, né? Então, é necessário que o governo acompanhe, né? Acompanhe, e, inclusive para acabar com os laranjas, com as pessoas que utilizam de contas falsas para poder fazer fraudes, né? Então, o governo tem uma grande oportunidade. Você tem aí o Open Banking, aí com as informações de todos os usuários do sistema financeiro. Você tem agora o Pix aí, você consegue movimentar, identificar essa quantidade de recursos movimentados por cada CPF, por cada chave. É como o cartão de crédito também, né? Às vezes a pessoa não tem renda nenhuma e está gastando 1 milhão por mês. Que é isso? De repente você vê aí na televisão muita gente, fulano gastou 1 milhão, 2 milhões, 4 milhões, desviou isso, e o governo não consegue perceber, né, aquela movimentação daquele indivíduo
e eu acho que é a grande oportunidade do governo se estimular, se modernizar para poder fazer esse acompanhamento, aumentar a base de arrecadação e aí sim investir mais naquilo que é necessário para o país. Nós falamos aqui sobre o resultado, né, em um ano, várias adesões ao Pix, mas ainda tem brasileiro receoso, que não confia. O que é que pode gerar, motivar essa desconfiança? Desconfiança é o que nós estamos vendo, né? O crime está aí, né? Esse crime em cima, podemos dizer assim, das máquinas, né? Dos bancos, a tal das saidinhas bancárias, isso tudo já está dentro da nossa cultura, todo mundo tem medo disso, né? Então, eu acho que o Pix não é diferente. Ele vai facilitar para a pessoa, mas também vai facilitar o crime, né? Porque o bandido chega, ele sequestra e vai ali, né, fazer com que você faça aquela transação. Isso não vai inviabilizar o sistema, mas as correções, elas deverão acontecer, estão acontecendo ao longo do tempo e não tem uma diferença entre o Pix, o uso do cartão de crédito, ou a transferência bancária de uma conta para outra, o sequestro, ele vai ser o mesmo, né? O importante é que haja a punição, que as leis realmente cumpram o seu papel de punir esses criminosos, né, que a polícia faça a sua parte e que as pessoas também sigam a orientação, né, a orientação do Banco Central, a orientação que é importante. E o mais difícil é o prejuízo que o usuário vai ter com essa transação, né? Essa transação não, com esse desvio, podemos dizer assim. Então, eu acho que agora, com essa nova modalidade, em que obriga, né, que as empresas, você compra um determinado equipamento, faz um Pix, não recebe, essa transação ela agora pode ser suspensa até por 72 horas para poder você identificar, né, e a devolução para a pessoa daquele recurso, se houve algum tipo de transação. Então, isso é uma medida muito importante que passa a vigorar agora. É a notificação obrigatória em caso de transação rejeitada. De transação, né, rejeitada, exatamente isso. Então, as 760 instituições que estão aí aptas a trabalhar com o Pix, elas têm essa consciência e o Banco Central tomou esse posicionamento. Eu acho que isso vai ser sistematicamente sendo colocado para dar cada vez mais segurança, porque daqui para frente, né, você boleto vai se, não vamos dizer se acabar, mas carnê já se acabou, boleto vai se acabar, DOC, TED, tudo isso aí vai virar a cor do passado, tudo vai ser feito agora. Você já imaginou o benefício nessas cidades onde você não tem mais uma instituição bancária, onde você não tem aquela disponibilidade de caixas, né, eletrônicos, em que você pode sacar, né, aquilo ali, um comércio, e de alguma forma, a facilidade que isso vai dar. Então, são inúmeras os pontos positivos do uso do Pix, e eu reafirmo mais uma vez, nós estamos começando, né? Esses 4 trilhões que foram agora transacionados no Brasil nesse ano, esses 7 trilhões de negociações, esses 364 milhões de chaves, né? 105 bilhões de brasileiros acima de 18 anos já usando o sistema, e mais 7 milhões de empresas, as empresas que inicialmente, praticamente 50% das empresas hoje já se utilizam do Pix, né? Você veja a folha de pagamento, coisa interessante, você, em vez de passar 2 dias para receber, o funcionário já recebe ali. Na hora. Na hora. Tem como checar houve se um caiu erro, na conta houve um mesmo. erro, eu estava até falando ontem, houve um erro na folha de pagamento, um funcionário e tal, não estava lá porque um erro de digitação, e o que fizeram? Fizeram um Pix imediatamente para ele, a pessoa não teve prejuízo, então são só vantagens, só temos vantagens. Vicente, agora vamos comentar sobre esses mecanismos que o Banco Central tem feito, essas adaptações também, recursos novos que inclusive entraram em vigor nessa semana para tanto facilitar para os usuários quanto para evitar fraudes, né? Então, uma que você citou é exatamente essa questão da notificação obrigatória no caso da transação rejeitada. Como é que ela funciona?
Sim, a transação rejeitada que você viu, né? Você fez a transação, não recebeu aquele bem, aconteceu alguma coisa, você faz a notificação, imediatamente a empresa ela vai tomar um posicionamento, né? E aí ela faz a suspensão e se houver prejuízo para o cliente, ele é reembolsado, né? Da mesma forma em que você entrava numa agência bancária e ali um bandido, ele lhe roubava tudo tal, e o banco era obrigado a lhe ressarcir. A situação é praticamente a mesma, né? É mais segurança para o usuário, né? Era o que estava faltando. Isso vai resgatar, vai trazer a confiabilidade no sistema, né? Que esse nós não voltamos, o Pix não vai voltar atrás. Ele agora é um caminho para frente para poder cada vez mais agilizar todo tipo de transação. Tem um mecanismo especial de devolução, não é? Isso. E também tem outras funções, né? Pix saque, Pix Olha, troco. É muito interessante, você pode programar. Antigamente você comprava no cartão de crédito em 4, 5, 6 parcelas, né? Ali já descontando, você pagando a parcela. Agora você pode programar o Pix naquelas datas, né? Isso já estava em vigor. Você pode chegar, eu estou aqui pagando uma conta de R$100, e eu preciso de R$50 a mais, eu pago a conta com 50, recebo 50 de volta, pago 100, recebo 50, né, que é o troco. Né? Então, tudo é possível. Tudo é possível e é muito interessante. É um sistema, um dos mais modernos do mundo. Né? A adesão foi assim impressionante e aí eu parabenizo o sistema financeiro como um todo, né? Que ao longo dos anos, né? Não é todo país que tem o que nós temos aqui no Brasil, né? Veja o Open Bank, por exemplo. O Open Bank, você tem hoje no que? Nos Estados Unidos e no Reino Unido, depois é o Brasil, né? Esse sistema do Pix, você tem vários sistemas no mundo, mas como o nosso, nós só perdemos hoje para o da Índia, né? Que é um país com uma população muito maior do que a nossa. Então, é interessante. Tá certo. Muito obrigada, viu, Vicente, por essa entrevista. Várias informações, a gente conversou bastante aqui, fez uma avaliação muito bacana sobre esse 1 ano de Pix. Ok, Larissa, vamos aproveitar e eu, se Deus quiser, daqui a 1 ano eu quero voltar com muito mais novidades, que nós vamos ter muitas novidades. Com certeza, com certeza. Muito obrigada. De nada. A instituição fiscal independente estima que a despesa com o benefício de prestação continuada pode aumentar em até mais de R$1 bilhão por causa da ampliação da regra de acesso feita em julho deste ano. O benefício de prestação continuada, conhecido como BPC, garante a renda mensal de um salário mínimo para idosos ou pessoas com deficiência que tenham renda familiar per capita inferior a 1/4 do salário mínimo, ou seja, R$ 275 por pessoa pelo valor atual. Pela nova regra, que ainda não foi regulamentada, há a possibilidade de o pagamento acontecer para quem tem renda familiar per capita de até um salário mínimo. Para ter direito ao benefício, deve ser avaliado o grau de deficiência, as dependências de terceiros para o desenvolvimento das atividades básicas e os gastos médicos no orçamento familiar. Atualmente, são mais de 4,5 milhões de beneficiados com o BPC. O governo estima uma ampliação de 200 mil novos beneficiários com a mudança da regra. O BPC é a terceira maior despesa primária da União e representa 69,2 bilhões de reais no orçamento. As mudanças aumentariam esse valor, segundo a instituição fiscal independente, em 1,1 bilhão de reais. Essas são previsões de um cenário um cenário máximo, né? Então, o aumento de despesa, na verdade, pode até ser bem menor do que 1,1 bilhão, porque o que acontece? Atualmente tem pessoas que recebem o BPC e descumprem esse critério de renda, né? Justamente por conta de judicialização. Só que a gente não consegue precisar exatamente o que é erro em base de dados, com o que é decisão judicial e o que é consequência direta de ação civil pública. A mesma lei que amplia a possibilidade de pagamento do BPC também criou o auxílio inclusão. Esse auxílio deve ser pago às pessoas com deficiência que foram beneficiadas pelo BPC nos últimos 5 anos e que estejam empregadas com remuneração de até 2 salários mínimos. O auxílio tem o valor de meio salário mínimo e não pode acumular
com o recebimento do BPC. Você pode ter, eventualmente, pessoas que tiveram benefício suspenso anteriormente, né, nos últimos 5 anos, que passem a receber, mas, assim, vendo os dados, a quantidade de pessoas que têm benefício suspenso acaba nem sendo tanta coisa a ponto de a despesa aumentar com o novo auxílio, né? Então, tanto que na nota a gente considera uma hipótese simplificadora, é claro, mas porque a gente não tem os dados dos motivos pelos quais as pessoas foram desligadas do BPC, mas na própria nota a gente usou essa hipótese de que são beneficiários do BPC que resolvem aderir ao auxílio. A Assembleia Legislativa do Ceará aprovou o projeto de lei do governo que cria o Programa de Parcelamento de Débitos do ICMS, IPVA e ITCD. O refis engloba também as dívidas junto ao Detran e as que são decorrentes de operações de crédito efetuadas pelo extinto Banco do Estado do Ceará. O objetivo é minimizar os impactos financeiros provocados pela pandemia. Para aderir ao refis, vai ser necessário desistir de ações judiciais e processos administrativos que envolvam os débitos incluídos no programa. Vamos a um rápido intervalo. Na volta, o assunto é o mutirão Procon Zero Dívida. Não saia daí!